Meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar um pouco hoje da palavra de Deus, meus irmãos. A diferença de quem serve ao Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra e do mar, e de quem serve a deuses falsos, meus irmãos. Vamos estudar um pouquinho aqui na palavra de Deus hoje, no livro de Daniel, meus irmãos, capítulo 3 e 4, meus irmãos, onde conta sobre o rei Nabucodonosor, meus irmãos. O rei Nabucodonosor, naquela época, meus irmãos, fez uma grande estátua de ouro, muito grande, meus irmãos, gigante. E no dia da inauguração daquela estátua, meus irmãos, todos os músicos daquela região, meus irmãos, da Babilônia, e na hora que tocasse a trombeta, o pífaro, a harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, meus irmãos, era para todo mundo prostrar, joelhar diante daquela estátua de ouro, meus irmãos. Mas estava decretado, meus irmãos, que quem não ajoelhasse diante daquela estátua de ouro, meus irmãos, era para ser jogado dentro da fornalha de fogo. O que aconteceu, meus irmãos? Quando tocou todas aquele tipo de música, meus irmãos, o povão todo prostrou diante daquela estátua. Mas 3 homens, meus irmãos, que serviam a Deus, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, meus irmãos. 3 homens temente a Deus pelo nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens não se importaram com a palavra do rei e não ajoelhou diante daquela estátua de ouro, meus irmãos. Aí o povo chegou e falou para o rei Nabucodonosor que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não tinham prostrado diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer, meus irmãos. Como que estivesse desfazendo do rei, meus irmãos. Aí o rei Nabucodonosor mandou chamar esses 3 homens, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou para eles porque que eles não prostrou, e ia mandar tocar as músicas de novo, meus irmãos. E quando terminasse de tocar a música, se eles não prostrassem diante daquela estátua de ouro, meus irmãos, ele seria jogado dentro da fornalha de fogo. O que aconteceu, meus irmãos? Tocou a música e o povão tudo prostrou diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não deu ouvidos à palavra do rei, meus irmãos. Eles preferiam entrar dentro da fornalha de fogo, mas não prostrar diante daquela estátua, meus irmãos. Aí o rei Nabucodonosor ficou com muita raiva, meus irmãos, e mandou amarrar aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogar dentro da fornalha de fogo acesa 7 vezes mais quente, meus irmãos. O que aconteceu, meus irmãos? Aqueles homens, na hora de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, aqueles homens foram queimados. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos? Aí jogou eles dentro da fornalha de fogo. Era 3 homens, meus irmãos. Aí o rei Nabucodonosor se assustou ao ver 4 homens, 4 dentro da fornalha, meus irmãos. Aí chamou o povo e falou, se não era 3 que tinham jogado dentro da fornalha, o povo falou, 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou, pois eu vejo 4. Meus irmãos, quem estava lá dentro, meus irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, era um anjo de Deus, meus irmãos, para livrar eles. Nem o cheiro da fumaça pegou naqueles 3 homens temente a Deus, meus irmãos. Aí o rei Nabucodonosor chegou e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, saia para fora. Quando ele saiu para fora, meus irmãos, o rei Nabucodonosor colocou um decreto para quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria espedaçado eles e suas casas, meus irmãos. Então, aquela notícia correu por todo a Babilônia naquela época, meus irmãos, que ninguém blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.
O que aconteceu, meus irmãos, depois disso? Depois disso, no capítulo 4 do livro de Daniel, meus irmãos, o rei Nabucodonosor, ele enlouqueceu, meus irmãos. Ele enlouqueceu e foi, meus irmãos, ficou 7 anos, meus irmãos, comendo erva do campo, capim, meus irmãos, junto com os bois. O que aconteceu? Por que 7 anos, meus irmãos? Ele mandou acender a fornalha de fogo 7 vezes mais quente para Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos. E ele depois ficou 7 anos comendo capim junto com os bois, meus irmãos. Depois que ele ultrapassou esses 7 anos, meus irmãos, comendo capim junto com os bois e as vacas, meus irmãos, ele voltou ao reinado da Babilônia, meus irmãos, e temeu muito ao Deus, meus irmãos, Deus do céu, e arrependeu daquelas obras que ele tinha feito, meus irmãos, daquela estátua de ouro, e ele voltou a reinar na Babilônia, meus irmãos. Então, se tem alguém prostrando diante de estátua de ouro, de pau, de pedra, sai fora, porque não convém ao povo de Deus, meus irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus e não prostrou diante da estátua de ouro, meus irmãos. Jogou eles dentro da fornalha de fogo 7 vezes mais quente, mas não pegou nem cheiro da fumaça neles, meus irmãos. Isso é servir a Deus, Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra e do mar, meus irmãos. É isso aí, meus irmãos. É uma pequena palavra que hoje, mas quem sabe possa livrar alguém dos laços do diabo, meus irmãos. Quer ficar adorando essas coisas que Deus não agrada. Um abraço a todos.